Tristeza no Alto Vale. Corpo de ator e modelo catarinense Ricardo Merini, que estava desaparecido, é sepultado em Rio do Sul. A maior apreensão de maconha da história da PRF no estado. Polícia Rodoviária Federal apreende 25 toneladas de maconha escondidas em caminhão que transportava milho a granel. Fim da trégua. Chuva forte provoca morte e causa estragos em municípios catarinenses. Série B do Brasileiro. Criciúma derrota o Sampaio Corrêa e volta ao grupo dos 4 melhores da competição. Fórmula 1. Com o tricampeonato já assegurado, Max Verstappen vence o Grande Prêmio do México. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa com o caso do ator catarinense Ricardo Merini, de 37 anos. O corpo do ator foi identificado neste fim de semana pela Polícia Civil de São Paulo. Ele estava desaparecido desde o dia 21 de outubro. O sepultamento ocorreu neste domingo em Rio do Sul, no Alto Vale. A morte é investigada pela polícia. Ricardo Merini foi visto pela última vez através dessa imagem da câmera de segurança de um prédio, na madrugada do dia em que desapareceu, 21 de outubro. O artista havia voltado a São Paulo depois de uma viagem a Santa Catarina. De acordo com a investigação, ele teria ido encontrar um amigo na noite em que desapareceu. O velório e o enterro de Ricardo Merini foram realizados em Rio do Sul ontem. Amigos e parentes participaram da despedida. A família quer uma resposta e que seja feita justiça. Se for alguém que roubou, que alguém tirou a vida dele, que seja punido. Médicos que encontraram Ricardo Merini já sem vida na capital paulista realizaram um atestado de óbito relatando que o modelo catarinense teria sofrido um traumatismo craniano. O celular dele foi encontrado dias depois numa comunidade de Jaguaré, na zona oeste paulista. A polícia investiga as circunstâncias da morte. A Delegacia de Desaparecidos aguarda pela análise da arcada dentária ou até por um exame de DNA para saber se o corpo encontrado neste domingo no sul da ilha, aqui na capital, é ou não do turista austríaco desaparecido em Florianópolis desde o dia 19 de outubro. O corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã deste domingo na Ilha Moleques do Sul, no sul da ilha. Ele foi levado para a praia de Açores para ser recolhido pela polícia científica. O corpo estava sem roupas, sem documentos e em alto grau de decomposição. A Polícia Civil aguarda pelo laudo que vai ser emitido por um odontologista para confirmar se o corpo é ou não do turista austríaco Michael Listenegger, de 40 anos. O turista desapareceu no dia 19 de outubro na Praia da Joaquina, no leste da ilha. O caso é acompanhado pela Embaixada da Áustria no Brasil. E bombeiros procuram por um adolescente de 13 anos de idade que desapareceu neste domingo em Ingleses, norte da ilha. O garoto pulou no mar enquanto fazia uma trilha com um grupo de amigos no canto direito da praia, próximo às dunas. Os guarda-vidas que estavam na praia e o helicóptero Arcanjo dos bombeiros procuraram o adolescente neste domingo sem sucesso. As buscas continuaram nesta segunda-feira, feitas por equipes de busca e salvamento dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal fez neste fim de semana a maior apreensão de maconha do ano em todo o país e a maior já realizada pela corporação em Santa Catarina na história. Nada menos do que 25 toneladas de maconha foram apreendidas em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A droga estava em um caminhão bitrem carregado com milho a granel, abordado pelos policiais rodoviários federais na BR-101. O motorista de 44 anos disse que havia saído de Carapó, no Mato Grosso do Sul, com destino a Criciúma, no sul de Santa Catarina. Após minutos de conversa, o homem apresentou explicações confusas e versões conflitantes sobre a viagem. Foi quando os policiais decidiram inspecionar a carga de milho e encontraram os pacotes escondidos sob os grãos. A carreta foi levada para uma empresa para descarregar o milho. Os pacotes de maconha estavam envolvidos em material impermeável. Foram localizados ainda 90 quilos de skunk e 2 quilos de haxixe. O motorista, que já tinha passagens pela polícia por estelionato, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a delegacia. De volta com o Band Cidade, a chuva encerrou a trégua e voltou forte ao estado neste fim de semana e também hoje, segunda-feira. Houve registro de alagamentos em cidades do Oeste e da Serra Catarinense.
O oeste do estado foi a região mais atingida pelas fortes chuvas. Em Dionísio Cerqueira, choveu cerca de 215 milímetros somente no fim de semana. No centro da cidade, o solo cedeu e um poste foi engolido por um buraco. Em Campo Herê, rios transbordaram e alagaram estradas. O acesso às áreas rurais foram interditados por causa das pontes submersas. Em Caçador, o Rio do Peixe voltou a transbordar. Ruas e casas foram tomadas pela água. O temporal também destruiu as lavouras de milho e tabaco em Itapiranga. As chuvas também causaram estragos em Lages, na Serra Catarinense. Ruas ficaram alagadas e o nível do rio Caraá subiu em pouco tempo. Um homem morreu na cidade de Vitimarsum, no Vale do Itajaí. Ele estava dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza na noite de sábado. Uma mulher e uma criança de 5 anos, que também estavam no veículo, conseguiram sair. Esta é a 7ª morte provocada pelas chuvas de outubro no estado. Ao todo, 167 municípios decretaram situação de emergência e 4 estado de calamidade pública. Até a semana passada, Santa Catarina já somava mais de R$1 bilhão em prejuízos provocados pelas chuvas. Neste domingo, o governador se reuniu na sede da Defesa Civil Estadual para avaliar a situação. Eu já falei com a prefeita Milena, que é presidente da FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, para que a gente faça uma parceria entre a Proteção e Defesa Civil, Celesc, Casam, Bombeiro, todas as forças vivas, escola, enfim, para que a gente escale finais de semana com equipamentos da prefeitura, com a ajuda de todos, para limpar córrego, rio, bueiro, enfim, nascentes de água, porque está muito difícil. Então, fazer esse trabalho de limpeza dos rios vai ser uma constante, não uma vez na vida. Vamos criar um calendário para isso. Santa Catarina deve se manter em alerta para a previsão de mais chuvas entre esta segunda e terça-feira, com volumes de até 80 milímetros, principalmente para o Grande Oeste. Em todo o estado, o momento é de precaução, já que as chuvas oferecem riscos de deslizamentos e inundações. O repórter Ronaldo Penido está ao vivo na Defesa Civil Estadual e tem mais informações para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Voltou a chover forte em Santa Catarina no final de semana e a previsão é de mais chuva nas próximas horas, com acumulados que podem passar de 75 milímetros já nesta terça-feira. Por isso, nós estamos aqui na sede da Defesa Civil Estadual, onde nós vamos conversar com o Coronel César Nunes, ele que é diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil. Coronel, como é que está a situação no estado? Quais são as regiões mais atingidas, mais castigadas por esta quinta onda de chuvas? Boa noite. Boa noite. Nós continuamos aí com 4 municípios que decretaram calamidade pública, 167 municípios que efetivamente decretaram situação de emergência. Nós continuamos encaminhando aí para muitas prefeituras a ajuda humanitária e nesse item, que é exatamente a região do estado, todo o estado foi muito atingido, mais especialmente a região do extremo oeste e meio oeste, como nós tínhamos alertado aí já a partir da segunda-feira da semana passada, tá, nas orientações que fizemos às defesas municipais. Certo. Agora, Coronel, em relação ao número de mortes, houve aumento no número de mortes, a questão também das pessoas desabrigadas ou desalojadas, como é que está essa questão? Bom, é natural que a essa altura dos acontecimentos, vamos relembrar que nós estamos aí com o maior impacto, né, na história de Santa Catarina, com volume de chuva. Nós beiramos em algumas localidades, né, próximo de 550 a 600 milímetros. Então, no mês de outubro, não fechamos ainda o mês, né, e vão ter chuvas consideráveis, então isso aí é um volume muito grande. Né? Então, com relação à morte, nós tivemos 6 mortes, né, e tem uma 7ª que possivelmente deva se registrar a partir do momento em que nós encontrarmos esse corpo. Está sendo feita a busca com os bombeiros voluntários do norte do estado, e aí então logo que nós encontrarmos, ele vai ser uma avaliação do Instituto Geral de Perícia, né, a Polícia Científica, para que a gente faça a conexão. Agora, Coronel, e como é que está a situação das barragens? Há um risco de inundação nessas cidades aí, próximas das barragens?
Bom, o que a gente tem que levar em consideração? As barragens, elas estão cumprindo efetivamente seu papel pelo qual foram construídas. Todas elas têm uma operação técnica garantida, né, uma complexidade na barragem norte, né, que efetivamente apresenta aí, e algumas dificuldades de comporta, né, até porque a Celesc, né, tem feito aí um trabalho brilhante aí, nos apoiando nas aberturas e fechamento. Algumas delas apresentam problemas técnicos, mas isso não impede as demais comportas de operação. E nós estamos fazendo a operação com a maior segurança possível, como o governo tinha orientado, com segurança, né, e sempre comunicando as prefeituras que vão ter impacto. Agora é interessante lembrar de que não só em cima da barragem a chuva cai, ela cai a montante, né, e também cai sobre os municípios. Então aí, claro, né, as barragens não terão papel para isso, mas elas garantiram, por exemplo, um problema muito forte de enxurrada, né, retendo com volumes consideráveis de água. Tá certo, então. Muito obrigado, Coronel, pela sua participação. Nós conversamos com o Coronel César Nunes, diretor de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. E a formação de uma área de baixa pressão nas proximidades do litoral do Paraná e de Santa Catarina vai influenciar o tempo nesta terça-feira. O dia vai ter predomínio de nuvens e chuva em Santa Catarina, com o risco de temporais localizados na madrugada. E o tempo melhora à noite na maioria das regiões de Santa Catarina. A gente pode ver no mapa que a previsão indica nuvens e chuva para todo o estado catarinense. As temperaturas vão estar amenas em todo o estado. Vamos conferir então as mínimas e as máximas para essa terça-feira. Na capital, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 26. Em Blumenau, 18 de mínima e 25 graus de máxima. Em Criciúma, no sul do estado, mínima de 18 e máxima de 19 graus. Em Lages, variação entre 14 e 19. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 21 graus. Santa Catarina teve o segundo maior crescimento econômico entre os estados do país no mês de agosto. Os dados são do Observatório Fiesc. A atividade econômica do estado cresceu 0,9% em relação a julho, na série sem os efeitos sazonais. O resultado ficou atrás apenas do Paraná e foi acima da média nacional, que teve recuo de 0,8%. De acordo com a Fiesc, o crescimento teve contribuição do setor agropecuário com a alta produção de grãos. A indústria também contribuiu para o resultado mensal, especialmente pela construção e setores fornecedores. Outro fator que influenciou foi o consumo das famílias, impulsionado pela redução da inflação e o aquecimento do mercado de trabalho. Ainda na economia, o estado fechou setembro com um saldo positivo nas vagas formais de trabalho. Os dados do Ministério do Trabalho, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, estão aqui no nosso telão, vamos conferir. Em setembro, Santa Catarina admitiu 122.880 pessoas e houve a demissão de 110.863. Dá um saldo positivo de 12.007 vagas formais abertas, uma alta de 0,5% em relação ao mês anterior. E aí a gente pode então olhar que do início do ano até agora, vamos conferir também, o estado já registrou 1.167.834 admissões e um pouco mais de 1.080.000 demissões. O saldo é positivo em 82.591 vagas formais. É uma alta de 3,53% e nesse critério, Santa Catarina ficou na 5ª posição no ranking nacional. Já mudou a tela, vamos ver o desempenho por setor. Serviços liderou a geração de vagas em setembro com 7.127 postos abertos. O comércio veio na sequência, 1.525 vagas. A indústria gerou 1.467 postos com carteira assinada e a agropecuária 614 vagas. E olha só, em relação às cidades do estado, desempenho por cidade, Joinville liderou a geração de postos formais no ano com saldo positivo de 9.769 postos. Seguida então por Itajaí, 7.720, Chapecó, 4.096 e Blumenau, 3.254 vagas formais. A seguir no Band Cidade tem o futebol da Série B do Campeonato Brasileiro e veja também na Fórmula 1, Max Verstappen leva o Grande Prêmio do México disputado neste domingo. Os detalhes em instantes, eu volto já já.
De volta com o Band Cidade para falar de saúde. Olha, em busca do corpo perfeito, cada vez mais gente tem buscado métodos contraindicados que prometem redução de peso, mas oferecem uma vida menos saudável em contrapartida. Aqui no estado, uma clínica aposta em aliar tratamento psicológico à nutrição para a redução de peso sem deixar a saúde de lado. Confira. Dietas restritivas, remédios que prometem resultados milagrosos e exercícios em excesso. Nada disso ajudou a Camila a perder o peso que acumulou durante a vida toda. A obesidade e sobrepeso é uma doença, o problema não é ser gordinho. O problema é ter pressão alta, ter colesterol, ter diabetes, não conseguir caminhar, não conseguir respirar direito. Os 50 quilos perdidos abriram espaço para o sorriso e o autocuidado. O processo de emagrecimento me fez transformar uma pessoa mais tranquila, mais simpática, de bem com a vida. Os resultados fazem parte do método que une cuidados com a alimentação e com a mente. Os psicólogos, profissionais de estética, nutricionistas e educadores físicos fazem parte da equipe que acompanha toda a jornada dos pacientes. Esse apoio continua mesmo depois de atingir a meta. Nós temos um transformados de menos 105 quilos. Ele eliminou, ele chegou aqui com 200 quilos, né? Hoje ele está pesando 93 quilos. É uma grande transformação. O processo também restaurou a autoestima de Fabiana. Mesmo depois de passar por procedimentos estéticos, foi com essas mudanças simples, como beber água e se alimentar melhor, que ela eliminou mais de 25 quilos. Eu só comia literalmente o que não podia. E mudou de verdade, eu tô diferente, eu comecei a me arrumar mais, parei de roer unha. Eu tenho uma qualidade de vida hoje bem melhor. Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do México nesse domingo. Foi a 16ª vitória do piloto da Red Bull na temporada. Ferraris na primeira fila. Max Verstappen em terceiro, seguido por Daniel Ricciardo e Sérgio Pérez. Mas a expectativa para a largada e a primeira curva se transformaram em decepção para a torcida mexicana. Pérez é tocado! Forçou demais a barra o mexicano! Verstappen assumiu a ponta e Leclerc ficou na pista em segundo com a asa danificada. Mas o tricampeão foi o primeiro a parar nos boxes. As Ferraris e Hamilton seguiram na pista. O plano de Leclerc era fazer apenas uma troca de pneus. Quando ele parou, Max reassumiu a ponta. A suspensão de Magnussen quebrou. E aí... Mas que pancada que deu o Kevin Magnussen! Bandeira vermelha e relargada parada. Verstappen não deu chance aos adversários e manteve a ponta. A Mercedes não tinha um novo jogo de pneus duros e deixou Hamilton com médios, enquanto a Ferrari manteve os compostos mais duros. Verstappen aproveitou para abrir na liderança, enquanto Hamilton passava por Leclerc para ficar em segundo. Lá no meio do pelotão, Norris dava show. Depois de largar em 17º, o inglês da McLaren terminou em 5º. Na frente, bem, vocês já sabem, né? No capricho vence Verstappen. A 5ª vitória dele no México. Vitória 51 da carreira. Agora no futebol, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma derrotou o Sampaio Corrêa e está de volta ao G4 da competição. No primeiro tempo, o Tigre foi só pressão. E aos 15 minutos, Jonathan encontrou o Igor. E o atacante não desperdiçou. Abriu o placar no Majestoso. Depois do gol, o Tigre não ficou satisfeito. A pressão continuou, até que Arilson arriscou de fora da área, mandou forte e fez o segundo. O volante foi o responsável por fazer o gol 4.000 da história do clube. E para deixar a torcida ainda mais eufórica, no primeiro tempo teve o terceiro gol. Nos acréscimos, Claudinho aproveitou uma falha da defesa do Sampaio e ampliou a vantagem. Na etapa final, o Tigre só administrou a vantagem construindo ainda no primeiro tempo. Claro, criou chances, mas o placar não mudou mais. Mais uma vitória em casa, mais 3 pontos na tabela e o Tigre agora voltou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o próximo compromisso do Criciúma vai ser mais uma vez aqui, do lado do torcedor. Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o ABC aqui no Heriberto Wilson.
Agora é ter essa consciência que vamos enfrentar, né, a equipe que nesse momento ele debuta na zona de rebaixamento, está lá, mas ao mesmo tempo saber que os últimos jogos, principalmente sob o comando do Argel, subiu muito de produção, está organizada, está competitiva. Então mais um desafio, mais um grande jogo. Então vamos nos preparar bem para essa reta final. A Chapecoense joga daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, contra o Tombense na Arena Condá. O time precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento. É briga na parte de baixo da tabela e a Chapecoense precisa vencer, pois faltam apenas 5 rodadas para o Verdão do Oeste decidir o futuro na Série B do Brasileiro. Para isso, o comandante Claudinei Oliveira confia no elenco para salvar o time da zona da degola. Uma coisa que pode-se ter certeza aí externamente é que a gente está fazendo o melhor possível todos os dias e eles estão se dedicando, cara. Por isso que eu tô muito confiante que a gente vai sair dessa situação. A Chape chega para esta partida com 33 pontos na 17ª colocação. O time mineiro, adversário desta noite, está colado com 31 pontos. E esse confronto direto é hoje. Chapecoense e Tombense entram em campo às 8 horas da noite na Arena Condá. A cobertura completa desse jogo você confere amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Mudando de assunto, no Alto Vale, funcionários da cidade de Atalanta têm recuperado a mata atlântica nativa do lugar. Para fazer isso, trocaram plantas exóticas por árvores nativas. Nesta área da Vila Grop, em Atalanta, onde fica o Parque da Mata Atlântica, saíram os pinos, espécie exótica, para a entrada de árvores nativas. O plantio reuniu toda essa turma, membros de organizações que formam o Pacto pela Preservação da Mata Atlântica. Eles vieram para Atalanta alinhar novas atividades com a Apremave. Aproveitaram para colocar a mão na terra e recuperar esse pedacinho da floresta original que não existia mais. A gente está hoje plantando então 400 árvores, nativas da Mata Atlântica, de 30 espécies diferentes. Então a gente tem araucária, canela sassafrás, canafístula, bracatinga e também espécies frutíferas como araçá, a gabiroba, a cereja. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, essa união de forças, atua em ações de restauração nos 17 estados que abrigam o bioma. São 330 membros, organizações públicas e privadas unidas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, preservar a mata nativa. A Mata Atlântica foi um dos biomas mais degradados, o bioma mais degradado no Brasil. A gente tem menos de 25% desse bioma. E quando a gente considera as florestas que ainda estão conservadas, maiores que 3 hectares, a gente tem menos de 12%. Então é importante recuperar o que foi degradado nesse bioma. Por isso que o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica surgiu há 14 anos. E a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, cada um no seu lugar tentando recuperar um pouco. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Para acessar é só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e ficar muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.